Eu te saúdo com a paz do Senhor. A igreja que nasceu no Pentecostes. Esta é a lição número 1 da classe de adultos, início do terceiro trimestre de 2025. Qual foi o propósito do derramamento do Espírito Santo? O que é teofania? O que é Pentecostes? E o que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? E o batismo com o Espírito Santo tem relação com a salvação? Fique aqui comigo que nesta aula eu vou esclarecer estas perguntas para você. Também te darei algumas referências bíblicas e também te darei as respostas do Revisando o Conteúdo. Texto áudio. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Verdade prática. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Introdução. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Eu te perguntei o que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, o João Batista, ele vem com esse discurso falando sobre a questão do batismo com o Espírito Santo e com fogo. E o que é isso? É importante nós observarmos o contexto do texto. É muito importante que lá no versículo 10 e no versículo 12, o fogo é tido como algo ruim. E principalmente lá no versículo 12, fala de um fogo que não se apaga. E no versículo 11, entra a questão: vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. O texto é muito interessante porque o texto fala que as pessoas vinham das cidades, eram batizadas nas águas ali por João Batista. Eles confessavam seus pecados e se arrependiam deles. Então elas eram batizadas nas águas. Depois veio essa questão do batismo com o Espírito Santo e com fogo. E muitas pessoas entendem que esse batismo com o Espírito Santo e com fogo é um complemento, ou seja, o fogo é o complemento do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo, o fogo, é um símbolo do Espírito Santo. Mas nesse texto aqui não. Nesse texto aqui ele tem um outro contexto. Por que tem outro contexto? Note, observe que no versículo 10 fala algo negativo sobre a questão do fogo e no versículo 12 também. Principalmente é importante você observar que é um fogo que não se apaga. Isso aqui é muito importante para uma melhor compreensão. E no versículo 11 ele fala, vem aqui a grande questão, que vós sois batizados com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui, ele é diferente. Não é o fogo do Espírito. Esse fogo aqui é um fogo eterno. É por isso que o fogo que não se apaga. Porque o Espírito Santo, se nós não mantivermos o Espírito Santo em nossa vida, nós não manter a chama acesa, ele se apaga. O Espírito Santo ele se apaga dentro de nós, a pessoa se desvia, vai para o mundo. Então esse fogo ele se apagou. Agora note que nesse texto de Mateus 3, o fogo não se apaga. Qual é o fogo que não se apaga? Exatamente isso, o fogo da perdição eterna. Então o que o João Batista estava falando aqui era o seguinte: as pessoas salvas na pessoa de Cristo, essas pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador, essa será batizada com o Espírito Santo. As que não forem batizadas com o Espírito Santo porque não receberam a Cristo como Salvador, essas vão para a perdição eterna. Observe, por exemplo, que lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 5, Jesus fala para os seus discípulos para receber o poder. Observe que não tem fogo no texto de Atos, capítulo 1, versículo 5. Por quê? Porque o fogo, nesse contexto que é complemento aqui de Mateus 3,11, esse fogo ele não é um fogo santo, é um fogo da perdição. Então é completamente errado nós dizermos que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Não, ela não é batizada com o Espírito Santo com fogo. Ela é apenas batizada com o Espírito Santo. Não existe fogo ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Porque é uma contradição nesse texto de Mateus 3,11. Vou lembrar que o fogo realmente ele é um símbolo do Espírito Santo, mas não neste texto de Mateus 3,11. O propósito do derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Então observe aqui que o propósito do derramamento do Espírito Santo tem a ver com a igreja testemunhar de Cristo.
A igreja precisa testemunhar de Cristo e não de político A ou político B. A igreja, ela é uma agência de Cristo na terra e ela não deve se envolver com outras questões. A igreja, ela é unicamente para testemunhar do Senhor Jesus e adorá-lo na beleza da sua santidade. A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 15, capítulo 1, versículos 15 e 16, e como é santo aquele que vos chamou, sede santo, porque eu sou santo. Então nós devemos viver essa unidade da questão de testemunhar do Evangelho de Jesus. Nós devemos falar de Jesus. Este foi o propósito do Espírito Santo. Um outro propósito do derramamento do Espírito Santo também foi a questão sobre o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Se falando de adoração, por exemplo, João 4, 24 nos diz que aquele que o adora em espírito e em verdade. E por que isso? Porque eu vou falar com você um pouco mais à frente sobre as adorações hoje, só o sangue do Cordeiro, né? As pessoas estão fazendo coisas hoje que acham que estão adorando ao Senhor e não estão. A natureza do Pentecostes bíblico, de natureza divina. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Então a teofania, ela é a manifestação de Deus para nós, mas não é uma manifestação espiritual. Ela é mais uma manifestação mais humana. Por que eu quero dizer mais humano? Por exemplo, quando você está num culto avivado, as pessoas falando são batizadas com o Espírito Santo e falam em outras línguas, e aquela alegria, nós sabemos da presença do Senhor ali? Sim. É uma manifestação de Deus? Sim. Mas é uma teofania? Não. Por quê? Porque ele não se faz presente no sentido mais de presente físico, que eu quero dizer. Então a teofania, ela tem algo que ela manifesta ali no momento a glória do Senhor e fica perceptível que verdadeiramente é o Senhor. Houve uma questão muito interessante quando a minha igreja estava envolvida com questões de missões. Eu achei muito interessante um vídeo que passaram. Olha que coisa interessante. Estavam pregando, eu não lembro bem, parece que foi algum país da África, mas eu não lembro bem, isso já faz muitos anos. E eles estavam pregando, falando do Senhor, e estavam falando justamente sobre a questão do terremoto que abriu as celas lá de Atos, né? E quando o pregador estava falando de terremoto, houve um terremoto exatamente onde ele estava pregando. Houve um terremoto e as pessoas ali não se assustaram. Elas ficaram aqui maravilhadas e glorificaram o nome do Senhor. Por quê? Porque elas entenderam que aquele terremoto, naquele momento exato que ele estava falando sobre o terremoto que livrou Pedro e Silas da prisão, ali era uma teofania, era a manifestação do Senhor. Então veja que a manifestação de Deus, ela é sentida até mesmo por pessoas que não são cristãs. Então ela é uma questão mais física, né? Como um trovão. Todo mundo ouve um trovão, um relâmpago, um som forte, né? Isso, um grande fogo. Então as pessoas percebem isso. Então não é somente a pessoa espiritual que vê. Outras pessoas também podem perceber a teofania. Se bem que em alguns outros casos também é um pouco mais complexo, não? Um evento paralelo ao Sinai. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Aqui é uma questão muito interessante, que fala até muito daquela questão que Jesus escrevia na areia, o pecado, né? Algumas pessoas dizem que é o pecado da mulher adúltera, lá de João 8, né? Não vou entrar nessa dinâmica aqui, mas só para fazer um paralelo. Por que na areia? Porque na areia o vento vem, espalha aquela areia e não se lembra mais do que estava escrito. Se for na praia, a pessoa escreve alguma coisa ali, a onda vem e não se sabe mais o que está escrito. Mas a palavra de Deus, ela foi escrita em pedra. Por quê? Porque na pedra não dá para se apagar. E é aqui que dá a ideia de pedra. A palavra do Senhor foi escrita na pedra para que nós venhamos nos lembrar. Hoje, por exemplo, nós temos a Bíblia. A Bíblia é a nossa pedra. Por que é a nossa pedra? Porque está escrito lá. É claro que pode pegar um fogo e apagar, mas aqui é uma questão física também. No entanto, lá em Salmos, no Salmos 119:11, nos diz o seguinte:
Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aqui vem a escrita no coração. Então veja que há uma grande diferença entre algo que está escrito na pedra, que é algo que não se apaga, vai ficar ali. No entanto, o que está no coração é lembrado. Nem tudo que está escrito na Bíblia ou em qualquer outro lugar nós vamos nos lembrar. Mas aquilo que está no nosso coração, isso nós nos lembramos sempre. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, então isso nós sempre lembraremos. Então, isso aqui é uma questão muito importante. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Então veja que o Espírito Santo, o derramamento, também é centrado em Cristo. E para os finais dos tempos também. É muito interessante essa questão de Joel 2,28, que fala: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, esses últimos dias é muito provável que sejam os dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Noutras palavras, isso significa dizer que antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja, haverá um grande avivamento. Muitas pessoas no Brasil e no mundo serão batizadas com o Espírito Santo, serão cheios do poder de Deus, haverá ali um grande avivamento e depois Jesus virá buscar a sua igreja. No entanto, também é uma questão aqui muito peculiar, que nós devemos ficar muito apercebidos, que é a questão de Lucas, lá no capítulo 18, no versículo 8, quando Jesus pergunta: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Nós temos em vista que a palavra do Senhor irá se cumprir. No entanto, esse Lucas 18:8 não pode se cumprir em mim e nem em você. Por quê? Porque nós devemos continuar firmes na nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas podem não crer no Senhor, mas nós vamos continuar crendo. Agora, há uma questão aqui muito interessante, muito importante, para que nós não venhamos abraçar o mundo, porque a Bíblia vai nos orientar que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, o batismo com o Espírito Santo, ele é centrado, no derramamento do Espírito, ele é centrado em Cristo também nos tempos finais. E se falando nos tempos finais, como é que alguém vai subir se não tem fé no Senhor? Então, que nós venhamos observar que Lucas 18:8 não acontecerá na nossa vida. Muito pelo contrário, nós estaremos sempre firmes no propósito de crer, de ter fé no Senhor. Não somente crer, mas ter fé. Sinopse: o Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina centrado em Cristo e nos tempos finais. O propósito do Pentecostes bíblico: promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou o vento e o fogo ocorridos no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Observe que o som, o vento e o fogo, é claro que nos chamam a atenção. É claro, por exemplo, se você vê em algum lugar um fogo pegando, você vai parar para observar, né? O fogo tem esse fascínio, né? Nós somos geralmente fascinados por questão do fogo, né? E que eu falo no fogo no sentido humano, né? No sentido físico do negócio. Quando tem um incêndio, por exemplo, nós observamos, é claro que o incêndio nós queremos apagar, não queremos que pegue fogo em lugar nenhum, mas, por exemplo, numa lareira, quando o fogo está pegando, a tendência é o que? Nós ficar observando o fogo pegar. Por quê? Porque a luz do fogo, o fogo colorido, ele nos chama a atenção. E é verdade no sentido espiritual, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e é uma pessoa que tem fogo na sua vida, né? Na questão da beleza, né? Externa, né? No vento, no som, isso é importante, nos chama a atenção, sim, mas do que adianta também essa pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ter o fogo, fazer um som, ser um barulho como um vento, mas no cotidiano só misericórdia.
Isso não é adoração. A verdadeira adoração é na transformação no cotidiano do crente, é a verdadeira adoração. Ou seja, a maneira que eu tenho de adorar o Senhor é o quê? É no meu cotidiano. Independente se eu falo ou não a línguas estranhas. Independente do que a minha vida é vista pelo fogo ou não. Porque esse fogo, na questão espiritual, ele pode ser, muitas vezes, aparente. Quantas pessoas nós vemos que aparentemente parece ser cristão, é um pastor, é um missionário, é uma missionária, uma regente do ciclo de oração, fala muito bem, prega muito bem, é cheio do fogo, mas na verdade é uma pessoa que não tem testemunho, não testemunha de Cristo verdadeiramente. Por quê? Porque ela não tem verdadeiramente o seu cotidiano, a sua vida, o seu caráter transformado. Então é muito importante que nós venhamos observar que a verdadeira adoração é aquela que nós fazemos durante o cotidiano e não somente na igreja. E não somente louvar ao Senhor bonito, né? Como já dizia a cantora Hélida, né? O canto é bonito, mas não vai salvar. Muitas vezes as pessoas cantam muito bem, e eu não sou contra a pessoa que canta muito bem, muito pelo contrário, eu sou muito a favor, gostaria muito de ter esse dom, acho bonito, mas eu cantando sou a misericórdia. Mas a verdadeira adoração é aquela que verdadeiramente exalta a Deus, é aquela que vem em espírito e em verdade, louvores realmente espirituais, como os hinos da harpa, por exemplo. Hoje vemos uns hinos aí que só a misericórdia. Isso não está exaltando a Deus. Muito pelo contrário, muitos desses hinos estão colocando o homem no centro, só a misericórdia, só Jesus na causa. Então isso não é a verdadeira adoração, portanto não é promovida pelo Espírito Santo. Poder para testemunhar. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. De fato, é isso que acontece depois do Pentecostes. O Espírito Santo, ele é Deus. E ele sendo Deus, ele nos capacita para fazer a obra do Senhor. Observe que uma igreja que testemunha de Cristo através do Espírito Santo, você observa quando uma pessoa é cheia do Espírito, mais pela questão do cotidiano do que pelo fogo propriamente dito, né? Então, quando uma igreja ela é muito envolvida com missões, por exemplo, que é uma pessoa que é uma igreja que verdadeiramente cumpre a missão, você observa que verdadeiramente ela está falando pelo Espírito. Porque uma pessoa de si mesma não vai falar de Jesus. Ela só pode falar de Jesus se ela for movida pelo Espírito. Então o Espírito Santo, ele verdadeiramente ele nos mostra, nos orienta, nos estimula a continuar falando do Senhor Jesus. E nós devemos, como igreja, continuar testemunhando no poder do Espírito Santo para que haja um impacto. Porque quando uma igreja ou uma pessoa está testemunhando pelo Espírito, o Espírito testifica que aquilo é verdade. Quando uma pessoa fala algo, aquele algo acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo está impulsionando ela. Então, como o Espírito Santo é Deus e ele tem poder, ele faz acontecer. Então, isso faz toda a diferença. Porque quando uma igreja prega a Cristo, fala que Jesus faz uma coisa e as pessoas não veem Jesus fazendo aquela coisa, perde a credibilidade. Por exemplo, nós sabemos que Jesus cura? Nós sabemos que Jesus cura. Mas se a igreja diz que Jesus cura, mas todas as pessoas enfermas que entram na igreja continuem enfermas, alguma coisa errada não está certa. É claro que existe outro lado, a pessoa também precisa crer na cura do Senhor Jesus. Mas é impossível, é improvável que tantas pessoas venham para a igreja, pessoas enfermas, que não acreditem no Senhor. Elas acreditam, mas a questão é, qual é o poder da igreja? Lá em Atos capítulo 3, nos fala algo muito importante sobre a questão de Pedro, né? Fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então, o que é isso? É o poder do Espírito Santo na vida do crente. Se o crente tem o poder do Espírito Santo na sua vida, ele tem intimidade com o Espírito Santo, com o Senhor, ele vai testemunhar e as coisas acontecerão. Sinopse: o propósito do Pentecostes bíblico é promover
a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Características do Pentecoste bíblico, uma experiência específica. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isso é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra e que seus nomes estavam arrolados nos céus. Eram, portanto, os crentes, contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. E aqui cabe algumas observações. O batismo com o Espírito Santo é apenas para os salvos. Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, significa que naquele momento aquela pessoa é uma pessoa salva. Pois bem, mas também muitas pessoas salvas não receberão o batismo com o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Bom, em outras palavras, só recebe o batismo com o Espírito Santo quem é salvo. Mas muitas pessoas salvas não receberão o batismo com o Espírito Santo. E muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo não serão salvas. Parece um contraponto, né? Parece uma questão, uma contradição, mas não. Observe bem. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, significa que ela é salva. Mas isso não quer dizer que ela permanecerá salva. Ela pode estar salva naquele momento e dias depois, ou semanas, meses, anos, se desviar. Ou ainda está dentro da igreja, mas faz muitas iniquidades, pratica iniquidade, vive uma vida de pecado. Então, mesmo batizada com o Espírito Santo, essa pessoa perderá a sua salvação naquele grande dia. Então, o batismo com o Espírito Santo é para os salvos. Mas nem todas as pessoas batizadas com o Espírito Santo permanecerão salvas. E nem todas as pessoas salvas serão batizadas com o Espírito Santo. Uma experiência definida e contínua. Contudo, foi o falar em línguas, não sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios já haviam recebido o batismo no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é algo que verdadeiramente ela precisa, é a questão muito do falar em línguas, né? A principal evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E aqui cabe também uma questão muito importante de discernimento. Isso aqui é muito importante e é muito sério. Principalmente para você que é do ministério, pertence aí, às vezes é um dirigente de congregação, ou é um presbítero, um evangelista. Isso aqui é uma questão muito importante de discernimento. Nem todas as pessoas que estão falando em línguas dentro da igreja é batismo com o Espírito Santo. Às vezes aquela língua estranha é estranha mesmo. Não está na questão divina. Está falando em questões de Satanás. Então é muito importante a pessoa, né, principalmente os dirigentes, obreiros de modo geral, estarem atentos. Porque acontece algumas vezes, é claro que é uma questão um pouco rara e tudo, mas pode acontecer na sua igreja, por exemplo, de uma pessoa chegar, né, e parecer que é batizada com o Espírito Santo, mas na verdade não é Espírito Santo não. É outra coisa. É da parte do adversário. Então, isso já aconteceu inclusive na sede da minha igreja. Chegou uma pessoa, estava numa festa, num culto de jovens, a pessoa estava lá falando em língua estranha, um presbítero repreendeu e mandou sair em nome de Jesus, e a pessoa caiu lá endemoniada. Então, é bom ter discernimento para esse negócio, né? Que é uma experiência, o batismo com o Espírito Santo. Também tem uma outra questão também que fala sobre contínuo. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo hoje, ela precisa manter esse fogo aceso. Por quê? Porque há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Inclusive, eu conheço uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela foi batizada com o Espírito Santo há uns 12 anos de idade, mais ou menos. É uma pessoa que hoje já é mãe e tal, já tem uma idade até um pouco avançada. E eu só vi essa pessoa falar em língua estranha uma única vez. Nunca mais vi. Então, e olha que eu sou uma pessoa que ficava sempre na igreja, estava sempre com ela. Então, observe, parece que depois que recebeu o batismo com o Espírito Santo, parece que esfriou.
parece que não quer mais. É algo do tipo, agora eu já alcancei o que eu queria, agora eu estou muito bem aqui, obrigado, e acabou o assunto. Muito pelo contrário, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela precisa manter essa chama acesa. É claro que não vai falar em línguas todas as vezes, todos os cultos, mas durante anos, anos e anos a fio. Nunca mais falar em língua estranha? Aí não. Nós precisamos manter a chama acesa. As línguas e o amor. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. A questão do amor, o amor tem mais a ver com a prática, a atitude, do que com palavras. Palavras é muito fácil de dizer. Falar que ama alguém, por exemplo, é extremamente fácil. A bem da verdade, o difícil mesmo é demonstrar em atitudes que nós estamos amando alguém. E aqui cabe a questão da maturidade cristã, a maturidade em Cristo. Quando nós verdadeiramente amamos alguém, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os jovens, as jovens, as adolescentes, os adolescentes, as crianças, que maravilha. O que acontece? Nós demonstramos com atitudes. Não é somente abraçar o irmão ou abraçar a irmã. Não é somente isso. Isso é importante, claro que é importante. É muito importante. Você não tem noção da questão do abraço, que um abraço é capaz de fazer. Agora, o amor ele é vivido na prática. Nós devemos viver o amor na prática. Porque se alguém é batizado com o Espírito Santo, mas não tem o amor na prática, entra na questão de 1 Coríntios capítulo 13, né? Que adianta, trazendo aqui para nós, né? Sou batizado com o Espírito Santo, mas não tenho amor. De que está adiantando? Absolutamente nada. O amor ele é a raiz do Evangelho. Se tudo que nós fazemos para a glória do Senhor, nós precisamos fazer por amor. E não por recompensas, e não por isso ou por aquilo. Nós precisamos fazer em amor, nos entregar em amor, servir ao próximo em amor. Então é claro que uma questão de gratidão é muito importante, a recompensa, a questão de ser recompensado, em alguns casos aqui na Terra, é prazeroso, né? Quem não gosta de ser presenteado, por exemplo, no dia do aniversário, né? Não, então não é, a questão não é que nós não possamos receber algumas recompensas aqui mesmo na Terra. Não é esse o ponto. O ponto é, eu só faço isso porque eu vou receber aquilo. Então isso não é amor, isso é interesse, é ser interesseiro. E nós devemos viver uma vida no amor do Senhor. Não adianta estar falando em línguas e não falar a língua do amor. Sinopse: o Pentecostes bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito Santo. Conclusão: como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Então observe que a igreja nasceu no Pentecostes, nasceu no fogo, né? E é no fogo que ela precisa continuar. Então o Espírito Santo, ele inseriu a cada um de nós no corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós somos cheios do Espírito Santo. Na Bíblia diz lá em Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então nós devemos continuar cheios do Espírito. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar este fogo se apagar dentro de nós. Nós precisamos continuar colocando lenha nesse negócio. E qual é a lenha que eu ponho nesse negócio? Fé, arrependimento, leitura da palavra, oração, jejum. Isso faz com que a obediência à palavra do Senhor, isso faz com que comunhão com o Senhor, isso faz com que o fogo do Espírito Santo seja sempre aceso em nossos corações e, portanto, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós, consequentemente, também estamos cheios de amor. E tudo que nós fazemos com amor
dirigidos pelo Espírito Santo. Se você gostou da aula de hoje, compartilha este vídeo com aquela pessoa que, assim como você, gosta da Escola Bíblica Dominical, e se aproveite também para se inscrever aqui no canal. Revisando o conteúdo, número 1, um som como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo. Número 2, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel 2:28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Número 3, um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. Número 4, para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas 24:49, Atos 1:8. Número 5, porque na verdade a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Atos capítulo 2, versículo 33. Eu vou te lembrar que a Assembleia de Deus é o maior movimento pentecostal do mundo. Então, que nós venhamos manter esta chama acesa, que nós venhamos verdadeiramente continuar buscando o Senhor em oração, buscando o batismo com o Espírito Santo, que nós venhamos continuar mantendo essa chama acesa e passar esta mensagem principalmente aos jovens e adolescentes, para que eles também venham buscar o batismo com o Espírito Santo, e até mesmo as crianças. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, também batiza as crianças com o Espírito Santo. Então imagina que bênção que será a sua igreja com crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idôneas, todos batizados com o Espírito Santo. Imagina que maravilha. Certa vez eu estava na vigília, na sede da minha igreja, e eu fiquei maravilhado, que foram 30 minutos somente de língua estranha. Eu lembro do horário, de 2 da manhã até as 2:30 da manhã, todo o povo do Senhor ali falando em línguas estranhas. E foi um mover extraordinário do Senhor naquele momento ali. Então veja que nós devemos continuar buscando o batismo com o Espírito Santo. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo precisam mostrar para as pessoas que não são a importância de ser batizada com o Espírito Santo. E uma outra questão muito importante sobre o Espírito Santo. Muitas pessoas, até hoje, acreditam que somente obreiros batizados com o Espírito Santo podem evangelizar. Isso não é verdade. Todas as pessoas que creem no Senhor Jesus, que são salvas na pessoa de Cristo, mesmo não sendo batizadas com o Espírito Santo, elas podem e devem evangelizar. Nós vemos, por exemplo, um caso que a Bíblia menciona que Jesus curou uma pessoa e falava o quê? Vai testemunhar na sua casa, por exemplo. Então a pessoa ia falando de Jesus, muitas vezes no meio da rua. Então, em alguns casos, em outros casos, iam direto para o sacerdote. Então as pessoas falavam de Jesus, testemunhavam do Senhor Jesus. Então as pessoas não precisam ser batizadas com o Espírito Santo. Observe que essas pessoas receberam a Cristo, receberam a cura, mas não foram batizadas com o Espírito Santo. E mesmo não sendo batizadas com o Espírito Santo, o que elas faziam? Elas propagavam o Evangelho de Jesus, testificavam de Cristo. Por quê? Porque não precisa ser batizado com o Espírito Santo para evangelizar. O que preciso, o que é necessário para evangelizar e até mesmo para ser obreiro, é ser cheio do Espírito Santo. Isso é muito importante, porque muitas igrejas hoje, até hoje, se um obreiro, né, se um homem não é batizado com o Espírito Santo, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que faz a diferença, uma pessoa salva na pessoa de Jesus, é uma pessoa que dá bom testemunho, mas por ela não ser batizada com o Espírito Santo, essa pessoa não é levada ao cargo de obreiro, de diácono, ou presbítero, ou coisas assim. Isso, para mim, não é bíblico. O que a Bíblia orienta é que o obreiro precisa ser cheio do Espírito Santo e não batizado. Por quê? Porque muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, mas não são cheias do Espírito. São apenas batizadas. Lembra do que eu acabei de dizer? Eu conheço uma pessoa que ela falou uma única vez, pelo menos eu só vi ela uma vez falar em mistério com o Senhor. É uma pessoa que no cotidiano dela, observa-se que ela não é uma pessoa cheia do Espírito. Observa-se que ela é uma pessoa salva na pessoa de Jesus,
mas observa-se que ela não é cheia. Então, muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo não são cheias do Espírito. E o importante é ter os dois, ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Mas é muito mais importante ser cheio do Espírito do que ser batizado. Pode parecer algo contraditório, até polêmico, dependendo do caso, mas se nós observarmos, é a grande questão prática. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não usa sua língua para fazer fofoca. E o que tem de crente hoje, batizado com o Espírito Santo, fazendo fofoca só o sangue do Cordeiro. Ou seja, ela é batizada com o Espírito Santo, fala em línguas espirituais, mas também usa a língua para falar mal do irmão, da irmã. Vive fazendo fofoca. Por quê? Porque é batizada com o Espírito Santo, mas não é cheia do Espírito Santo. Que nós venhamos estar cheios do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, com os dons espirituais, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Deixa aí o seu comentário, aquilo que você achou da aula de hoje, se você concorda comigo ou não. E eu te aguardo na próxima lição, se Deus quiser. Fica na paz. Tchau.